Olá, alunos, como vocês estão? Nós estamos mais uma vez com a nossa aula de inglês instrumental. Quero parabenizar todos aqueles que têm acessado o ambiente virtual, que têm dedicado tempo de estudo, porque as nossas teleaulas são apenas um pequeno complemento. O que realmente vocês vão utilizar são as ferramentas que existem no ambiente virtual. Então, as videoaulas que a gente posta, os materiais para vocês exercitarem, ok? E hoje nós estamos indo para a nossa quinta teleaula. A agenda da aula, então, é uma revisão rápida do que a gente já tem visto e prediction. A prediction, então, vamos voltar aqui, é uma estratégia de leitura que está relacionada com a predição. Você vai predizer o que o texto em língua inglesa traz. Mas vamos primeiro começar com a revisão. Durante essas aulas que a gente já estudou sobre conhecimento prévio, layout, compreensão geral e inferência contextual. Também vimos as estratégias de leitura scanning e skimming e estudamos o que é cognatos e falsos cognatos. Então vamos relembrar um pouquinho. O que é a General Comprehension? É a ideia geral de um texto e ela é obtida com o emprego de técnicas. A gente vai estudar, vai relembrar que técnicas são essas. Como? Nós vamos selecionando criteriosamente o quê? Algumas palavras, termos e expressões para poder chegar finalmente na ideia geral do texto. Dando sequência, nós estudamos também um pouco sobre o que é o conhecimento prévio. Então, conhecimento prévio é todo o conhecimento cultural, gramatical, lexical, semântico, etc. E toda a experiência de vida que você, leitor, dispõe para ajudá-lo na sua leitura. Então, comentando um pouquinho sobre o conhecimento prévio, só lembrando que nenhum aluno, nenhuma pessoa chega a um texto sem conhecer absolutamente nada daquele texto. Então, nós precisamos desmistificar essa ideia. Quando você se depara com um texto em língua inglesa, você tem sim um conhecimento, né? Alguma coisa você já ouviu sobre aquele assunto que o texto está dissertando. Então, esse conhecimento prévio sobre o assunto, ele vai lhe ajudar muito. E é importante você chegar com essa confiança diante do texto de língua inglesa, porque isso vai fazer com que você fique mais relaxado, né? Confiante e consiga lembrar de tudo aquilo que você já estudou a respeito daquele assunto na sua língua materna. Ok, vamos voltar então para os slides. Nós também estudamos sobre o layout. O que é o layout? O layout, então, ela é a estrutura do texto. O layout indica o tipo de material que temos, né, para ler. E o que vai nos ajudar? O texto, quadro, fotografias, tudo isso vai mostrar o tipo de texto. O layout, ele nos proporciona identificar o quê? O gênero textual. Continuando, nós estudamos também o que é a inferência contextual. Inferir, então, é o mesmo que deduzir, ou chegar a uma conclusão a partir de outros elementos já conhecidos. Sempre o conhecimento prévio aparecendo, né? A inferência contextual é, portanto, o quê? A capacidade de deduzir o significado de um termo dentro de um contexto. Então, caro aluno, você veja que uma estratégia de leitura está ligada à outra. Quando nós estudarmos prediction hoje, você vai ver que ela tem muita relação com a inferência contextual. A inferência contextual, ela vai se utilizar, então, de várias ferramentas, né, que nós estudamos nas aulas anteriores, para fazer a gente deduzir uma palavra que a gente não entendeu. Às vezes, aquela palavra que eu não sei o significado dela em inglês, em volta dela, ao redor dela, todas as outras palavras explicam o significado dela. Existe uma frase lá atrás, de repente um parágrafo anterior, algumas coisas que são ditas antes ou depois dessa palavra nos ajudam a saber o significado dela. Isso é inferência contextual, ok? Voltando então, vemos agora o skimming, que é uma das estratégias de leitura muito utilizada. Aqui na palavra skimming, ela tem, né, no seu radical a palavra skim, que significa deslizar a superfície, significa desnatar,
né? Então, dentro de estratégia de leitura, skimming é passar os olhos, poderia dizer até deslizar, sobre o quê? Sobre o texto. Para quê? Para se ter uma ideia geral, de novo a ideia geral, a compreensão geral do que se trata o texto. Aí, através do skimming, eu dou uma olhada de como o texto está organizado, né? Para quê? Para captar a intenção do autor. Talvez você já tenha visto em alguma embalagem de leite desnatado a expressão skimmed milk, que é justamente, né, traduzindo, é leite desnatado. Então, o skimmed milk vem dessa coisa de skimming, que é desnatar, é procurar para ter a ideia central do texto. Por isso, eles pegaram essa palavra em inglês para dar origem a essa técnica. Continuando então no slide, scanning. Scanning tem no seu radical a palavra scan, que é o quê? Passar os olhos rapidamente pelo texto. Todos nós conhecemos, né? O que é escanear, que é examinar, sondar. Então, a gente sonda o texto, procurando o quê? Pistas e informações específicas para quê? Sempre para a compreensão do texto. Então, no caso do scanning, você não vai procurar a ideia central, mas você vai direto numa informação, geralmente ligada a uma questão da prova que você está resolvendo. Então, você vai naquele parágrafo onde está aquela palavra específica que está pedindo lá na questão. Você não vai ler o texto todo novamente, você não vai pegar a ideia central do texto, ok? Vamos lá? Cognatos. Os cognatos são maravilhosos porque eles nos fazem ficar muito tranquilos quando a gente vai para um texto. Os cognatos são palavras semelhantes em português e inglês. Elas podem frequentemente ajudar você a deduzir o significado de novas palavras em inglês. Mas o que confunde mesmo a gente? Muitas vezes são os falsos cognatos. Estudem os falsos cognatos. Aqui tem uma pequena listinha. Scholar não é escolar, é erudito. Actually não é atualmente, é realmente, na verdade. To resume, recomeçar, nada de resumir. Lecture não é leitura, é conferência, palestra. Intent não é entendo, é pretender. Eventually não é eventualmente, finalmente. E novel não é novela, é romance, é o gênero literário romance. To push não é puxar, é empurrar. Exit não é hesitar, é saída. To pretend não é pretender, é fingir. To attend não é atender, é frequentar. Prejudice não é prejuízo, é preconceito. Policy, né? Não é polícia, é política. Disgust significa nojo, repugnância e não desgosto. Exquisite não é esquisito, muito pelo contrário, é belo e perfeito. E agora sim nós vamos para a próxima estratégia de leitura, que é a nova, né? Que nós não tínhamos visto, mas que está relacionada com as outras. Prediction. O que é então? A prediction é tentar descobrir, antes de ler, o assunto sugerido no texto. E como é que a gente emprega essa estratégia então? A gente vai direcionar a atenção principalmente para o título, né? E para o formato do texto, que a gente já viu, ou seja, para o layout. Olhe atentamente tudo que o texto te trouxer, figura, ilustração, subtítulos, e imagine palavras que provavelmente aparecerão no texto. Então, antes de ler um texto, eu tenho que me perguntar o que o título sugere, de onde eu acho que esse texto foi retirado, de um livro de poesias, de um livro técnico, de um manual, de uma revista, de um jornal. Você acha que esse texto é o quê? Informativo? Ele é uma correspondência? Ele é um texto literário? Ele é um texto acadêmico, um artigo científico? Ele é um texto técnico? Está te ensinando a usar alguma coisa ou jornalístico? E para treinar um pouquinho isso, a gente tem um texto. De cara eu tenho uma imagem. Se eu for fazer a prediction, eu já olho para cá. O título tem um cognato, computer, que significa o quê? Computador. Totalmente associado à imagem. Então, já sei que o texto vai falar de computador. A computer is a programmable machine. O computador é uma máquina programável. That stores and retrieves, que armazena e recupera o quê? Dados e tem uma performance de alta velocidade, né, para operações matemáticas e lógica. Olha aí os cognatos. However, no entanto, it's not able to think. O computador não é capaz de pensar.
Ele, o computador, aceita dados e instruções como um estímulo, input, e oferece, né, e processa eles e depois nos devolve os resultados. Quando eu falo sobre computadores, nós temos que considerar hardware, software, palavras que não têm tradução. The hardware, ou seja, o hardware é o que? Consiste, olha aqui um cognato, consiste em toda a parte mecânica, cognato de novo, e eletrônica, do que? Do computador, que faz o sistema de computação, né, do computador funcionar. E o software, que não, já falei, né, essas palavras não têm tradução, é a coleção, é o grupo de dados e programas que são necessários para quê? Para solucionar os problemas com o computador. Olha quantas palavras cognatas, através de todas essas estratégias de leitura que nós estudamos até aqui, é possível ter ideia geral. O texto está falando sobre computador, está explicando o que é hardware, o que é software. Então, se é um técnico na área, ele vai conseguir compreender naturalmente o que está escrito aí, porque ele já tem um conhecimento do assunto, porque ele conhece as palavras técnicas, hardware, software, e pelo conhecimento que ele tem também um pouco da língua inglesa, né, que também é necessário. As nossas próximas aulas vão começar a tratar da gramática da língua inglesa. Então, até essa aula, nós ficamos com a primeira parte, o primeiro módulo, que eram as estratégias de leituras. Dicas para você, mesmo sem ter um conhecimento profundo da língua, poder conseguir compreender textos em língua inglesa. A partir da próxima aula, nós vamos estudar um pouco de gramática para poder nos ajudar, porque só com o meu conhecimento prévio, só com essas dicas, eu não vou conseguir ter uma compreensão geral, uma compreensão relativamente boa de um texto em língua estrangeira. Eu preciso conhecer coisas básicas, né, da gramática dessa língua para me ajudar. Então, a partir da próxima aula, nós vamos começar a estudar mais a gramática da língua inglesa. Eu espero vocês. Até a próxima!